Esses dias recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando sobre rinite crônica. E tô trazendo esse vídeo para te mostrar que o intestino tem relação totalmente com o seu quadro de rinite. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane Cavalcante, eu sou nutricionista especialista em saúde intestinal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa conexão existe entre rinite e intestino e o que você pode fazer para minimizar os sintomas. A rinite, ela não é simplesmente só um nariz entupido. E isso é o seu sistema imune reagindo com força total. E pasmem, a grande parte das células de imunidade está no intestino. Então tem relação total a questão da imunidade com o intestino. Se o seu intestino ele não está bem, provavelmente a sua imunidade ela vai estar debilitada. E esse intestino, quando ele está inflamado, vai reagir a muitas coisas. Tanto a poeira, como intolerância a alguns alimentos, alergia a alguns alimentos e até a questão da mudança de tempo. E para você entender um pouco como é que funciona essa questão do intestino com a sua imunidade, você precisa entender que o seu intestino, ele tem cerca de 70% das células de imunidade está presente no seu intestino. Lá no seu intestino vive trilhões de bactérias que ensinam o seu corpo a reagir da melhor forma quando ele entra em contato com a poeira ou com algum alimento que pode causar alergia ao seu corpo. E aí é que tá o problema. Quando esse intestino ele tá inflamado ou quando ele tá passando por um processo de desbiose, aí é que vem a piora dos sintomas ou a frequência de crises de rinite ao longo do tempo. Agora eu quero que você imagine uma ponte que vai ligando do seu intestino ao seu pulmão. Imaginou? Então tudo que acontece no seu intestino, desde uma inflamação, desde um desequilíbrio intestinal, vai afetar essa questão da respiração, do seu trato respiratório. Que além da gente ter vários eixos do intestino, a gente tem também o eixo do intestino e pulmão, assim como a gente tem vários outros que eu tô trazendo aqui ao longo dos vídeos. Então aí é que tá a questão. A quantidade de crises que você tem ao longo do ano pode estar relacionado à sua saúde intestinal. Então, como eu falei, se você está com um intestino que ele está inflamado ou que ele está com desequilíbrio de bactérias, a sua imunidade ela vai ficar muito mais fragilizada e com isso você vai ter um aumento de crises e aumento dos sintomas que a rinite apresenta. Mas antes de te falar o que você precisa fazer para minimizar esses sintomas, você precisa entender que a inflamação no intestino, às vezes ela começa muito sutil, então você vai vendo pequenas alergias, então simplesmente entrou em contato com um perfume mais forte, você sente reação, você entrou em contato com pólen, sente reação. Entre em contato com poeira, reação também. Quando o seu intestino ele inflama, isso tem muito relação também com a parede do seu intestino, que ela vai começar a ficar desprotegida. Essa inflamação, ela continua ali constante, machucando, e o seu intestino ele vai ficar como se fosse um balde furado. Vai passando toxinas, bactérias, alimentos que são mal digeridos, que vão para sua corrente sanguínea. E isso é muito conhecido como leaky gut. Se você não assistiu o vídeo sobre leaky gut, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir e entender como você pode iniciar para minimizar os efeitos do leaky gut e você começar a recuperar a sua saúde intestinal. E agora a gente vai para um plano super prático com 3 passos que você pode incluir na sua rotina. O primeiro passo é você começar a nutrir a sua microbiota. Então, o seu intestino ele ama fibras. Você precisa incluir as fibras no seu dia a dia. Além das fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis, a gente vai estar muito mais relacionado com fibras como a chia, a aveia. Inclusive, eu sempre indico para os pacientes que utilizem o farelo de aveia por conter um pouco mais de fibra. Então, você vai poder utilizar, além dos legumes, das hortaliças de uma forma geral, essas fibras, quando elas entram em contato com o seu intestino, elas começam a alimentar as bactérias boas. E quando essas bactérias boas elas estão alimentadas, elas começam a produzir substâncias que melhoram a inflamação, que automaticamente vai melhorar também o seu sistema imunológico. E um passo que você precisa fazer é do minimizar esses alimentos, que são os alimentos ultraprocessados. A gente vai aqui pensar em biscoitos recheados, em bolachas, tudo que você olhar na lista de ingredientes e você vê uma quantidade exagerada de ingredientes, principalmente quando a gente pensa em espessantes, em corantes, em aditivos alimentares que pioram o seu intestino diretamente. Além dos ultraprocessados,
ultrapassados o excesso de açúcar. Então você já tem que pensar como é a sua alimentação, desde o café da manhã até o final do dia. Até naquele cafezinho que você toma e tem uma adição excessiva de açúcar. Você já parou para pensar qual é a quantidade de açúcar que você adiciona no seu café? Pois é, tem pessoas que adicionam colheres de açúcar num cafezinho e às vezes tomam 5 cafezinhos por dia. Isso tudo vai aumentando essa inflamação. Além do ultraprocessados, do açúcar e também o álcool. O álcool ele afeta diretamente a microbiota, piorando essa inflamação. Então, esses três aqui você precisa prestar atenção e evitar ou diminuir o consumo para que você tenha realmente uma recuperação do seu intestino. Falei aqui de 2 pontos como você pode melhorar o seu intestino. Tem outro ponto que você precisa ficar atento, que está relacionado diretamente com a melhora do seu sistema imunológico, que é a gestão do estresse e a gestão também do seu sono. Então, o seu sono, ele é primordial para ter a regeneração dessas células do sistema imune. Então, você pode perceber, quando você começa a dormir um pouco mais tarde, sai um pouco da rotina, você já percebe que tende a ficar um pouco mais resfriado, um pouco mais cansado, porque o sono, ele ajuda também nessa reparação às células imunes. Então, você precisa ter um sono de qualidade e também a questão do estresse, fazer a gestão desse estresse para também não piorar o seu intestino e, consequentemente, ter uma piora na sua imunidade. Você pode perceber também, se você tem um estresse ali contínuo, que você está sempre estressado, provavelmente você só vive com alteração no intestino, ou você fica muito preso, ou você fica muito solto, ou simplesmente só vive gripado. Você melhora de uma gripe, melhora um pouquinho, já fica com outra gripe. Então você precisa analisar tanto a sua saúde intestinal, mas também essa questão do sono e a questão também do estresse. Esse vídeo aqui é para você entender que o intestino ele não é a causa principal, mas ele é sim um fator que você precisa analisar para você entender se você realmente está tendo muitas crises ao longo do ano de rinite e cuidar do seu intestino, porque a sua rinite ela tá ligada diretamente também à sua imunidade. Então você tem uma imunidade que ela tá fortalecida, vai evitar não só as crises de rinite, mas também de outras doenças. Esse vídeo aqui, como eu falei, ele nasceu de uma dúvida de uma seguidora e eu quis trazer um pouco aqui da relação da imunidade e da rinite e em relação também com o intestino. Se você tem alguma dúvida sobre alguma questão intestinal, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e trazer a sua dúvida como um vídeo por aqui. Que bom te ver por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas. Um beijo e até a próxima!